Foi primeiramente bem desafiador a ideia de sair daqui para um outro lugar. E você saber que, na verdade, você não saber o que você vai encontrar, quais são os desafios, as surpresas. Na semana que antecedeu a viagem, a gente ouviu muita notícia acerca do lugar, acerca de ser um lugar precário. Na verdade, a gente até percebeu que era bem menos do que a gente acabou imaginando, né? Mas você sai de um lugar indo para um outro que você não conhece, onde você não é acostumado com a comida daquele lugar, com o ambiente e tudo mais. E foi muito desafiador, ao mesmo tempo muito gratificante, porque apesar da nossa limitação, ver tudo que Deus pode fazer por meio da gente, com as nossas falhas, com a nossa limitação, é algo muito gratificante. É bom saber também que existe uma igreja ali e irmãos nossos, irmãos que nos receberam de braços abertos, que fizeram a gente se sentir em casa verdadeiramente, e parecia que a gente era da igreja de Bela Sombra, da igreja de Piatã e dos outros lugares que a gente passou. Então, ao mesmo tempo que é muito desafiador, porque você está indo para um terreno desconhecido, também é muito gratificante, porque você reconhece a providência e o cuidado de Deus, e essa ideia da família como um só povo, ainda que espalhado em vários lugares pela face da terra. E foi muito bom, foi muito positivo. Eu confesso que superou em muito as minhas expectativas. O que talvez mais tenha me impactado foi no último dia, a última escola que a gente foi. Nós já tínhamos ido até essa altura do campeonato em outras várias escolas. A nossa programação era para na sexta tarde a gente ter um tempo mais livre para ir conhecer o lugar. E aí eu fiquei sabendo que tinha mais uma escola para ir. No dia anterior eu havia pregado no culto à noite, e eu lembro que esse culto acabou era 9h20, então eu fui dormir tarde, eu acordei no outro dia cedo para esse trabalho nas escolas, e eu confesso que eu não queria muito ir até essa terceira escola, mas nós fomos e pensamos em fazer algo mais simples, e foi a escola onde as crianças tinham mais brilho no olhar, parece que elas já tinham uma grande expectativa de ver os bonecos de fantoche, ou os bonecos que eram ali as roupas, né, e a cabeça de boneco vestido por algumas pessoas, e o olhar, o brilho nos olhos, elas correndo para abraçar esses bonecos, depois enquanto a gente contava as histórias, elas prestando atenção, olhando para os fantoches, algumas crianças inclusive especiais com deficiência e tudo mais, e mesmo assim você vê a alegria, o brilho no olho de uma coisa simples. E o que me impactou nisso é que em alguns momentos a gente acredita que a gente tem que dar um passo extraordinário, que a gente precisa fazer algo grandioso e despreza o simples. Mas Deus trabalha por meio do simples. Deus não depende das nossas estratégias, Deus não depende da maneira como a gente vai arquitetar algo. Deus quer corações que pertençam a Ele. E por meio de corações que pertençam a Ele, Deus pode fazer grandes coisas. Então essa última escola me mostrou isso. Foi uma escola sem preparação, nós não estávamos preparados para ir. E ainda assim, foi a escola que as crianças mais bem receberam tudo que aconteceu. Então me impactou ver que Deus não depende das minhas míseras estratégias, das minhas falhas empreitadas para Ele agir e fazer algo no coração daqueles que Ele quer alcançar. Eu resumo dizendo que foi uma escola. Eu acreditei que eu ia entregar muita coisa. Eu ganhei muito mais, muito mais. Eu voltei um outro crente, uma outra pessoa, com novas perspectivas, com uma nova visão acerca do trabalho em prol do reino de Deus. Eu voltei reconhecendo mais a graça de Deus na minha vida. A minha casa nunca foi tão boa. Poder chegar em casa e descansar e ver tanta coisa boa que Deus me deu. Coisas que às vezes a gente despreza, mas há pessoas que às vezes não têm tantas facilidades, tantas coisas que a gente tem e às vezes a gente reclama tanto. Então ver o cuidado de Deus comigo, ver como Deus tem sido bondoso e mais do que isso, ver que a palavra de Deus foi plantada e que Deus falou ao coração de muitas pessoas. Então eu digo que foi uma escola. Eu certamente ganhei muito mais do que eu entreguei e eu tenho certeza que quem não participou deveria participar da próxima, quando houver uma próxima oportunidade. Creia, Deus vai fazer muita coisa por meio de você, mas certamente Deus vai preencher muito mais o seu coração e vai te ensinar muito mais por meio dessa experiência vivida do que ficar só no campo da teoria e tudo mais. Então eu diria que foi uma escola, foi um intensivo para mim, foi uma semana onde Deus moldou o meu coração como ao longo do meu pouco tempo de ministério ainda não havia acontecido.